Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje vou partilhar e vamos aqui também discutir um conteúdo que está inserido neste livro, The Mind of God, ou seja, a mente de Deus, uma realidade maior. Atenção que isto são artigos científicos. Começo por citar aqui esta frase que diz: toda a criação deve perecer ou evoluir constantemente. Não há outra alternativa. Ou seja, a natureza tem um propósito: aumentar a sua complexidade, assim dar saltos quânticos e evoluir constantemente. Esse é o propósito da natureza, assim como da humanidade. É hora da humanidade acordar e começar a entender que somos seres espirituais eternos, multidimensionais, vivendo em uma realidade física temporária e que, se a humanidade não mudar a forma como tratamos uns aos outros e ao planeta Terra, estaremos caminhando para um caminho de autodestruição. Nós, como sociedade global, devemos mudar assim que compreendermos que a natureza da nossa realidade maior se baseia no amor mútuo, porque tudo é um dentro da mente universal de Deus, o que o Dr. Edgar Mitchell teria denominado o holograma quântico. Devemos aprender a tornar-nos seres espirituais amorosos, provavelmente a tarefa mais difícil do mundo, ou nós, como espécie, pereceremos. Esta não é uma posição fatalista, porque a física quântica nos informou que vivemos numa realidade de escolhas infinitas. Podemos fazer pequenas melhorias constantes nas nossas vidas e a humanidade pode então começar a mudar. Ainda há esperança de que a humanidade mude e é hora de revertermos esta tendência à autodestruição. Para aumentarmos a nossa complexidade, nós temos que estudar e ter experiências, vivenciar. Só assim conseguimos alcançar estados maiores de consciência. Ou melhor, só assim conseguimos ter acesso a esta mente universal que tem vários. É multidimensional, tem vários níveis. Ou seja, quanto mais complexidade aumentamos, mais capacidade temos de absorver a informação contida nesta mente universal. Ou, de outra forma, acessar mais informação neste holograma quântico. O holograma quântico, descobrindo a natureza da realidade, foi escrito pelo Dr. Joy Lowells. Neste artigo, o Dr. Lowells fornece um resumo do livro de Michael Talbot, O Universo Holográfico, que analisou as teorias holográficas do famoso físico teórico Dr. David Bohm e o Dr. Carl Pribram. Dr. Bohm e Dr. Pribram trabalharam em estreita colaboração para desenvolver um modelo de consciência e a natureza da nossa realidade que envolvia a nossa realidade como um holograma quântico. Todos os artigos nesta secção apoia a teoria de Edgar Mitchell que a natureza funciona como um holograma quântico, um dispositivo de armazenamento de informações que pode aprender, se autocorrigir e evoluir como um sistema holístico, interconectado e auto-organizado. E hoje trago informação feitas por estes cientistas, assim como um instituto, o CCRI. Experiências de quase morte e sobrevivência da consciência humana. Na minha opinião, o fenómeno da experiência de quase morte é a modalidade de contacto mais importante por vários motivos. Em primeiro lugar, fornece a melhor informação sobre a natureza complexa da nossa realidade multidimensional. A EQM, ou seja, a experiência quase morte, e eu vou referir-me assim ao longo deste texto, porque torna-se mais fácil dizer EQM. Então, ou seja, a EQM, a experiência quase morte, geralmente começa com
um indivíduo que morreu ou quase ao ponto da morte. A primeira experiência para muitos que vivenciam uma EQM, mas não para todos, é que a sua consciência deixa o seu corpo físico. Muitos veem seu corpo morto embaixo deles enquanto a sua consciência flutua em cima de seu corpo. A partir desta posição, muitos viajam através de um túnel percebido ou de um portal de transporte intermediário. E eles então entram em um local com imensa luz brilhante e são abraçados com muito amor e a luz eventualmente desaparece. Muitos então veem outros seres com aparência humana ou até mesmo familiares falecidos que os cumprimentam. Toda a comunicação é telepática, de mente para mente. A experiência de quase morte fornece exemplos de como a alma humana, a consciência humana, interage com outras formas superiores de inteligência consciente, como os membros da família percebidos e uma grande inteligência que quase todos percebem como sendo Deus. Existem também milhares de casos documentados em que a vida passada desses indivíduos é mostrada através de uma visão panorâmica. Isso é chamado de revisão de vida. É importante notar que nesta revisão de vida o indivíduo analisa as principais experiências de sua vida, as boas, as ruins e as feias. Você é o juiz de suas experiências e não deste Deus percebido. Essas experiências servem como lições de ensino, não como lições para decidir se você vai para o inferno ou para o céu. Esta experiência é revivida simultaneamente na sua consciência e na consciência da pessoa que você afeta. Em muitos casos, os indivíduos não apenas veem visões do passado, mas também visões do seu futuro. Na secção final deste capítulo argumentarei que a revisão da vida demonstra que a mente de Deus é um dispositivo de armazenamento de informações semelhante a um disco rígido que armazena uma quantidade infinita de informações, não apenas sobre nossas unidades individualizadas de consciência, nossas almas, mas sobre toda a realidade passada, presente e futuro. Finalmente, muitos que passaram por uma EQM falam sobre fundir-se com a luz ou fundir-se com Deus. Em outras palavras, eles se tornam parte de Deus. Quando os nossos corpos físicos humanos morrem, nossa consciência humana retorna à nossa fonte, ao nosso Criador, a uma grande inteligência percebida, a mente de Deus. Durante esta transição, muitos que vivenciam EQMs afirmam que possuem conhecimento e sabedoria infinitos. Todos os segredos do conhecimento são revelados, não há perguntas sem resposta. Ao retornarem ao corpo físico, afirmam que, mesmo sabendo que receberam esse conhecimento universal, a informação foi apagada como o apagamento de um disco rígido. O experimentador de EQM também aprende lições importantes. A lição mais importante é que nós, como humanos, precisamos aprender a amar uns aos outros. A literatura sobre EQM revelou que amar os outros é a lição mais importante a ser alcançada na nossa vida humana. Todas as comunicações com parentes falecidos, com outras inteligências percebidas como anjos e com a fonte, com a mente de Deus, são telepáticas. Todos os pensamentos e comunicações são instantâneos. Se você pensar em um local específico, você estará naquele local. A maioria dos que vivenciam uma EQM ouve, então você deve retornar. Você ainda tem lições restantes. Quase todos estes indivíduos não querem regressar aos seus corpos físicos. Eles consideram que o céu, entre aspas, o lugar para onde foram durante a sua EQM, era a sua casa e não a sua vida no planeta Terra. Uma última característica importante de uma EQM é que estas experiências ocorrem obviamente fora do espaço-tempo. É importante notar que todas as modalidades de contacto envolvem uma manipulação do espaço-tempo sob a rúbrica da consciência. E este é um dos muitos pontos em comum das modalidades. Para muitas pessoas que passaram por uma EQM, o momento em que a sua consciência esteve fora de seus corpos não coincidiu com o momento percebido em que estiveram mortos. Meu pai, por exemplo, fez uma cirurgia cardíaca aberta que durou algumas horas. No entanto, ele me disse que durante a sua EQM ele esteve neste outro reino por aproximadamente 20 a 30 anos. Eu perguntei a ele, porquê 20 a 30 anos? Sua resposta foi quanto tempo Deus levou para me mostrar todas as coisas boas que fiz e todas as coisas ruins que fiz na minha vida.
Meu pai também me contou que conheceu um grande ser energético que ele sabia ser Deus. Ele afirmou que Deus não era crítico. Ele me disse que foi ele quem sentiu vergonha ao reviver e ver as suas experiências e que foi ele quem julgou sua vida e não Deus. E ele também me disse que o inferno não existe. Eu perguntei a ele porquê. Ele respondeu que o inferno estava na terra e que a sua experiência celestial era por amor, que Deus era por amor. O que meu pai me contou era muito comum entre as pessoas que vivenciaram uma EQM. Durante a sua experiência de quase morte, muitos, mas não a maioria dos experimentadores de EQM, veem o tema da reencarnação. Eles veem as suas vidas passadas como nossa consciência se funde com essa inteligência infinita e que tudo está conectado porque somos todos parte ou subunidades da mente de Deus. O que a experiência da EQM nos mostrou é que toda a humanidade faz parte de Deus. Continuamos parte de Deus antes de nascermos, depois de nascermos e nos tornarmos unidades individualizadas de consciência e mais tarde, quando o nosso corpo físico humano morrer e nossa consciência humana retornar e se fundir com Deus, permanecemos unidades individualizadas de consciência, como seres espirituais eternos e permanecemos sempre integrados com Deus. Assim, permanecemos sempre um com Deus. A maioria das pessoas que vivenciaram uma EQM e também a maioria das antigas tradições místicas compartilham a frase "somos todos um". Essa visão da realidade é chamada de idealismo. Esclarecerei esta visão da realidade mais adiante neste documento. Vocês podem confirmar que por este relato e outros relatos de pessoas que tiveram EQMs ou outras modalidades de contacto, não existe céu nem inferno. Esta mente universal, este holograma quântico, é multidimensional. Ou seja, ela é como se tivesse níveis, capacidade de compreensão, complexidade. Tudo o que aconteceu com a experiência que acabamos de relatar é tudo um fenómeno da consciência do indivíduo. É como se tivéssemos uma mente inferior e superior, ou seja, o eu inferior e o eu superior. E o eu superior, desculpem, é que proporciona todo este fenómeno de mostrar a vida, de fazer sentir que a conduta ou foi menos boa ou boa, e então a própria pessoa, quando está em contacto com este fenómeno, como vimos aqui e noutros casos, é o próprio eu superior que é amoroso, que mostra o caminho que a humanidade deve percorrer ou mostra como um indivíduo deve agir. E ao contrário do que as religiões pregam de céu, inferno e outras coisas, se estudarmos bem este assunto com os olhos da ciência, é tudo um fenómeno da consciência, ou seja, é como se existisse, pronto, eu vou usar a palavra consciência, podemos usar a mente universal, a mente de Deus ou a natureza, o que quiserem chamar. Ela é uma totalidade que se subdivide e assim experiencia. E nós fazemos parte dessa totalidade. É ela que nos mostra o que
que nos mostra as nossas experiências e que nos ama e não que nos julgue e nos pune. Não, isso são as crenças, as religiões que fizeram isso, que prenderam, que cortaram as asas a estes seres através do medo e com mentiras e com julgamentos. Tudo isso só prende a mente humana. Portanto, esta informação liberta-nos, torna-nos conscientes de quem somos, de onde viemos, para o que estamos aqui a fazer e para onde vamos. Nós estamos aqui para evoluir e eles dizem que falam muito amor, mas reparem, nós sem informação, sem conhecimento, não conseguimos alcançar estes estados, por mais que por amor seja um ser. Repare, se nós formos, eu não sei o que é, e eles dizem por amor deve ser um estado que eu não conheço e que se calhar aqui na Terra ninguém conhece, a não ser através destas modalidades de contacto. Mas se ponhamos, vamos imaginar este cenário, uma pessoa que, que só é amorosa, digamos assim, não prejudica ninguém, tenta ajudar tudo e todos, ou seja, tenta ser assim. Uma pessoa destas, nesta sociedade, que é por amor, mas que não tem conhecimento da realidade, que não sabe que há aí os sociopatas e estas pessoas que é como um crocodilo tratar de uma, sei lá, de um animal muito amoroso. Se o animal muito amoroso não tiver conhecimento do crocodilo e da sua intenção, muito rapidamente, não é? Vai ser comida para estes predadores. Portanto, não é só o amor, é preciso mesmo estudar estas áreas de neurociência, de física quântica, de biologia, de psicologia e de filosofia, de história. Quando uma pessoa se aprofunda nestas áreas de conhecimento, a sua mente absorve informação, cria novas redes neurais. E então, como tem informação de várias áreas, ela ganha um aumento exponencial de complexidade. Muito semelhante à inteligência artificial hoje em dia. Ela já leu o chat GPT, parece que já leu a internet toda. Então ela tem informação, ela tem uma complexidade, ela consegue analisar os dados e daí, através dos dados, como agir e que resposta dar. É a mesma coisa. A nossa mente, se tivesse os dados todos, é óbvio que o humano é um bocadinho, não é um bocadinho, é muito complexo, porque se todas as pessoas tiverem os mesmos dados, não é? Toda a informação, certamente uns, sei lá, vão para umas áreas, outros vão para outra, porque não é, têm um gosto pessoal, não é? Uns preferem matemática, outros filosofia, outros artes, outros e por aí fora. Concluindo e resumindo, quanto maior for a nossa dedicação, nós estudarmos e estas diversas áreas, maior complexidade vamos obter e maior facilidade em superar os desafios que nos irão surgir pela frente, ou sejam as armadilhas ou outros, e com uma maior complexidade, maior conhecimento é poder, não é? Melhor preparados estamos para nos desviar destas armadilhas e para resolver os problemas, não é problemas, são desafios que nos aparecem no nosso dia a dia. E é assim,
amigos e amigas. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal, por favor, vão dar aquela força e até ao próximo vídeo.